Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal, né, das nossas aulas de ciências. Mas, gente, lembrando que durante esta semana nós faremos revisão do conteúdo da semana anterior. E vocês estão lembrados do que foi que nós vimos na semana anterior? Não estão? Então, né? Eu sei que sim. Então, vamos pegar o nosso livro. Falamos sobre a água no nosso planeta, né, e as mudanças de estado físico. Em nosso livro, da página 55 até a página 60. Gente, nós tivemos uma série de informações, né, a respeito da água no nosso planeta. Quando se fala de água, corresponderá à hidrosfera. Então, toda vez que vocês ouvirem esse nome, hidrosfera, que hidro vem de água, né? Quando estiver falando de hidrosfera, estamos falando da água no planeta Terra. Lembram das questões? Nós vimos vários, né, nós aprendemos várias coisas a respeito da água. Dentre elas, nós vimos aí, ó, nós observamos que a água pode ser encontrada nos três estados físicos na natureza. Então, nós podemos encontrar a água no estado líquido, como a água do mar, né, a água dos rios, as águas subterrâneas. Também nós podemos encontrar no estado sólido, que é nas geleiras, né, nos cumes das montanhas, e também no estado gasoso. Exemplo, no ar, né, nós encontramos vapor de água. Nós também vimos que a água circula na natureza, né? Entre as perguntas aí iniciais, lembram que nós fizemos no início? Em que locais da Terra podemos encontrar água? E por que esse recurso natural é importante para a vida? Então, nós discutimos sobre essas questões. Quais são os estados físicos da água? Como a pessoa passa, como a água passa de um estado físico a outro? E como a água circula na natureza? Então, nós vimos aí, olha aí as respostas dessas questões aí, né, que nós acabamos de fazer. A água pode ser encontrada na forma líquida no subsolo, em rios, lagos, mares e oceanos, nos seres vivos. Na forma gasosa, na atmosfera, e na forma sólida, nas geleiras. A maioria das transformações químicas que ocorrem no organismo vivo só acontece quando as substâncias estão dissolvidas em água. A outra pergunta, quais são os estados físicos da água? Então, a água pode estar nos estados sólido, líquido e gasoso. Um dos fatores, né, o que é que causa essa mudança, não é? De estado da água. Então, como a água passa de um estado físico a outro? Então, um dos fatores que determina a passagem da água de um estado físico a outro é a temperatura. Então, a temperatura sobe, a temperatura desce. Essa mudança de temperatura faz com que a água mude de estado. A outra pergunta, como a água circula na natureza? A água líquida dos rios, lagos e oceanos evapora, condensa-se e forma nuvens, voltando sobre a forma de chuva. O mesmo ocorre com o vapor de água na transpiração das plantas. Uma parte da água que volta sob a forma de chuva se infiltra no solo e forma os lençóis subterrâneos, passando aos poucos para lagos e rios. Então, a água está sempre circulando, né, no ambiente. Ela nunca vai ficar paradinha e vai sempre estar trocando de estado, né? Vai sempre estar mudando de estado, certo? Mas vamos lá. Nós vimos que a maior parte da superfície da Terra é coberta de água. Então, na superfície da Terra, nós encontraremos mais água do que terra. Olha aí, do volume total de água do planeta, aproximadamente 97% estão nos mares e oceanos em estado líquido. Nós também vimos que a água do mar é salgada, né, e por isso a gente não consegue consumi-la. Ela contém muitos sais minerais, né, entre os quais o mais comum é o cloreto de sódio. Vimos também que as águas, né, à medida que as águas dos rios percorrem os continentes, eles carregam sais, né, que eles tiram os sais dos continentes, né, das rochas, se dissolvem na água e lançam onde? No mar.
Então, ao longo de milhões de anos, esse processo tornou os mares cada vez mais salgados. Voltando, essa água não é apropriada para o consumo humano. A água que pode ser consumida é encontrada nos rios e lagos, não é? E também existe muita água infiltrada nos espaços entre as partículas do solo e entre as rochas do subsolo, formando reservatórios subterrâneos, os chamados lençóis de água, lençóis freáticos ou águas subterrâneas. Nós vimos que nesse caso, né, a água encontrada no solo, no subsolo, a chamada água doce, né, ela existe uma concentração de sal muito inferior à água do mar. Então, como tem poucos sais, né, bem menos do que no mar, por isso ela é chamada de água doce, né, pois ela não tem o sabor salgado. E, gente, essa água doce, ela corresponde a pouco menos de 1% do total de água do planeta. Então, quase toda a água do planeta é salgada, enquanto apenas 1% dessa água é doce. Então, essa água, depois de hidratada, ela pode ser usada, né, na agricultura, na indústria e no consumo doméstico para beber, cozinhar, higiene corporal e limpeza. O que foi mais que nós vimos? Nós vimos que pouco mais de 2% da água do planeta encontra-se no estado sólido, em forma de grandes massas de gelo, que são as geleiras, que são as regiões próximas aos polos, né? Vocês lembram que nós falamos de Polo Norte, Polo Sul. Então, nesses dois polos encontra-se geleiras enormes, e é onde se concentra, né, mais de 2% dessa água do planeta. Falando da água doce, né? E essa água, observa aqui no gráfico, gente, abaixo, né? Essa água, olha aqui, olha, que está em sua grande maioria congelada, é justamente a água que nós precisamos. É justamente essa água que nós consumimos, né? Então, bem pouquíssima água, e a grande parte dela está congelada. Olha aqui a proporção. No gráfico, nós vemos a quantidade de água doce congelada, a quantidade de água doce no estado líquido, que é essa que a gente consome, e a água salgada. Então, no nosso planeta, 97% é água salgada. Esses 3% aqui é água doce. Porém, 2% dela está congelada. Apenas 1% está no estado líquido. Nós vimos também que a água é essencial para a vida. Então, no nosso corpo, ela corresponde a cerca de 70% da massa de uma pessoa. Nosso corpo, 70% é água. Isso significa, né, que se um indivíduo que tem 70 quilos, ele contém quase 50 só de água. Uma parte da água do corpo humano, ele provém de alimentos, né, principalmente de frutas e verduras, e outra parte é obtida da água e de outros líquidos, como sucos de fruta, né, que a gente ingere. No interior dos seres vivos ocorrem diversas transformações químicas, né, que também são chamadas de reações. E ela acontece graças à presença da água. Em um organismo vivo, a maioria das transformações químicas só acontece quando as substâncias estão dissolvidas em água. E sem essas transformações químicas, não há vida. Gente, a água também transporta substâncias no interior do corpo dos seres vivos, né, de todos os seres vivos. No nosso, por exemplo, né, o sangue, que é rico em água, transporta substâncias químicas dissolvidas na água. E muitas substâncias também que são inúteis e prejudiciais ao organismo são eliminadas na urina, também dissolvidas em água. Vamos aqui continuando, em alguns animais, incluindo o ser humano, a água ajuda a regular a temperatura do corpo pela evaporação do suor. Então, quando o suor sobre a pele evapora, perdemos calor, o que impede que a temperatura do corpo aumente muito. É importantíssimo, não é? É fundamental beber uma quantidade adequada de água para repor a que foi eliminada na urina e perdida pela transpiração. Quanto maior a temperatura e mais seco está o ambiente, maior é a perda de água pela transpiração. Não é assim? Quando a gente está com calor, aí começa a suar, não é? Então, quanto mais a temperatura está alta, né? Quanto mais está seco o ambiente, mais a gente vai suar, né? Vai transpirar. Então, assim, a gente perde a água do nosso corpo. Aí vamos falar mais um pouquinho a respeito da água doce, né? A água doce no mundo
principalmente no nosso Brasil. Olha aí, ó, o mapa do Brasil, estão reconhecendo, não é? Vamos conhecer um pouquinho essa ideia. As principais fontes de água doce para consumo humano são os rios, os lagos e os lençóis de água, né? Ou os freáticos, né? O problema é que a distribuição da água doce no mundo é muito irregular. Então, não existe uma organização ou uma sequência ou uma lógica para a distribuição da água. É irregular. Boa parte dela está longe das áreas mais populosas. Por isso, a água é escassa em várias regiões do planeta. Isso nós estamos falando em termos de mundo. No Brasil não é diferente, certo? Não é diferente. Então, nós estamos falando que a água é distribuída de maneira irregular. Não é igual em todo o planeta. Vai acontecer essa irregularidade. O Brasil tem em torno de 12% do total de água doce superficial. Então, a água dos rios e lagos do planeta. Olha só como o Brasil é rico em água. 12% da água do mundo, do planeta. Além disso, possui uma das maiores reservas de água doce subterrânea no mundo, que é o aquífero Guarani. Está localizado a uma profundidade de 50 metros a 1.500 metros. Bem profundo, não é? Com 1,2 milhão de quilômetros quadrados, o aquífero passa por baixo de 8 estados brasileiros, além de mais 3 países. Olha que enorme. Quais os países? Paraguai, Uruguai e Argentina. Observem no mapa. Essa parte marrom é todo o Brasil, né? Vocês estão reconhecendo aí, né? E aí tem uma parte azulada aqui no mapa do Brasil. E observe essa linha roxa, que corresponde ao aquífero Guarani. Na legenda vocês vão encontrar. Essa parte azul é o potencial de águas subterrâneas, maior que 10 metros cúbicos por hectare, né? Então, observe aí. Essa região do aquífero que passa pelo Brasil, Paraguai e Argentina. Aliás, Brasil, Uruguai, né? Tem o Uruguai, mas também pega uma perninha aqui no Paraguai, né? E Argentina. Olha aí. É como uma esponja gigante constituída de arenito, uma rocha porosa e absorvente, confinado sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Então, pega os 4 países. Temos também no Brasil, a distribuição de água doce não é uniforme, então não é igual para todo o país, se considerarmos sua disponibilidade em relação à população. Isso quer dizer que há muita água em lugares com poucos habitantes e vice-versa, ou seja, pouca água onde tem muitos habitantes. Analise os dados da tabela dessa figura aí abaixo, né? Aproximados, são valores aproximados. E veja como ficam os dados da tabela no gráfico de barras. Nesse tipo de gráfico, quanto maior o comprimento de uma barra, maior o valor que ela representa. Vamos lá, primeiro aqui. Comparação entre porcentagem da população e porcentagem da água disponível em cada região do Brasil. Ó, a primeira coluna é a região, a segunda é a população, né, em percentual. E aqui a terceira é a quantidade de água, também em percentual. No norte, 8% da população, 70% de água. No nordeste, 28% da população, olha a quantidade de água, 3% de água. Observe a diferença só entre o norte e o nordeste, é invertido. Enquanto tem 8% da população no norte, no nordeste tem 28%. Aí agora, observe a quantidade de água no norte, como é imensa, e no nordeste, bem menos. O sudeste, muita gente, né? 43% da população. Olha a quantidade da água, gente. Pouco também, não é? Mas é mais que o nordeste. Na região sul, 14% da população, olha aí a quantidade de água, 6%. É a mesma quantidade do sudeste. E no centro-oeste, olha, o percentual menor da população, 7%, e a quantidade de água, 17%. Agora vamos à relação entre população e disponibilidade de água. A barra azul representa a população e a barra rosa a quantidade de água. Então, vamos dar o norte, gente. Olha a quantidade da população.
E olha a quantidade de água. Sobra bastante, né? Olha aí, a quantidade de água. Muita água e pouca gente. No Nordeste, aí já inverteu. Muita gente, pouca água. E no Sudeste, então, gente, olha a quantidade de gente e água. No Sul, aí já se equivale mais, né? Tem muita gente, tem menos água, mas já está bem mais próximo. E o Centro-Oeste também. Aí olha a quantidade de água. Quanta água, né? Muito bem. Vamos falar sobre o aquíferos, que nós acabamos de falar sobre o aquífero do Guarani. Ó, os aquíferos estocam 10,5 milhões de quilômetros cúbicos de água doce em estado líquido, o que representa 30,1% dessa fonte fundamental de vida terrestre no planeta. O declínio e a poluição de grande parte deles é um dos aspectos mais preocupantes, a curto prazo, da crescente escassez hídrica. Aquíferos alimentam rios e lagos, reciclam a água, além de funcionarem como uma reserva estratégica crucial durante períodos de pouca ou nenhuma precipitação de chuva, tais como os que assolam hoje muitas regiões do planeta. E as mudanças climáticas, ao agravarem as secas nas latitudes áridas e semiáridas, impulsionam ainda mais a extração de água dos aquíferos num típico círculo vicioso. Gente, nós também falamos sobre as mudanças de estado físico, né? Acabamos de falar agora sobre a distribuição da água doce, né, no planeta. Agora vamos falar das mudanças de estado físico. Lembram qual o nome dessas mudanças aí, desses processos de mudança? Estão lembrados, né? Nós falamos na aula passada. Vamos lá. O sorvete que começa a derreter logo após ser retirado do congelador. Essa mudança de estado sólido, né? O sorvete está congelado, ele é sólido. Aí ele começa a derreter, ele vai para o estado líquido. Essa mudança de estado recebe o nome de fusão, né? Lembrando que mudança de estado não ocorre apenas com água, né? Ocorre com outras substâncias também. Mas vamos lá. Se quisermos que a água passe do estado líquido para o sólido, é o contrário agora, é só colocar no congelador, né? Lembra lá do geladinho, que a gente conhece, a pessoa lá, a mãe de vocês faz o geladinho, né? Faz o suco lá no estado líquido, enche o saquinho, coloca no congelador, quando vai pegar, tá sólido, né? Mudou de estado. Essa mudança, né, do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. Outra mudança, a vaporização. O que é isso? Vaporização é a passagem da água ou de qualquer substância do estado líquido para o estado gasoso. O exemplo é quando você coloca uma panela d'água, né? Uma panela com água para ferver. E aí, se você esquecer, quando você for olhar, a panela está seca, já acabou a água. E para onde foi essa água? Ela evaporou. Mas nós vimos que a vaporização ela se apresenta de duas formas, não é? Pode ser ebulição, que é quando acontece de uma forma rápida, como esse exemplo que eu acabei de citar, né? Que você colocou água no fogo. E aí, para ferver, né, numa panela, e ela ferveu rapidamente, ela evaporou. Então, essa é chamada de ebulição. No caso da evaporação, né, quando acontece de uma forma mais lenta. Então, um exemplo dado também foi a roupa que seca no varal. Né? Essa roupa você coloca lá ela molhada, e aí daqui um tempo você vai ver ela já está seca. Então, ela também evapora, só que de maneira mais lenta. Continuando, nós vimos também aqui que existe a condensação ou a liquefação, que é a passagem da água ou de qualquer outra substância do estado gasoso, né, para o estado líquido. Então, nós acabamos de falar que a água evapora, né? Ela vai para a atmosfera. E aí, como é que essa água passa para o estado líquido novamente? Através da condensação. Um exemplo aqui, claro, a respeito do espelho, né? Se a gente bafejar, né, que é soltar ar pela boca no espelho, o espelho, como é uma superfície fria, vai ficar suado. Então, o nosso ar, né, que tem as gotículas de água, né, em forma de vapor, ela vai entrar em contato com o vidro, com o espelho, e aí
ela vai se condensar, ela vai para o estado líquido. Então, o vapor da água que sai misturado ao ar que você expira se condensa ao entrar em contato com o vidro, que está em temperatura mais baixa. É só esperar um pouco que essa água sobre o vidro embaçado evapore. Então, ela evapora, né? Logo em seguida. Falando aqui, ó, um textinho complementar. Como todos sabem, o Brasil é o país com maiores reservas de água subterrânea do mundo, mas é ilusório acreditar que a questão do declínio dos aquíferos passa longe de nós. Em primeiro lugar, porque a SAGA, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que congrega o alter do chão, situa-se a muitos milhares de quilômetros de regiões mais próximas da costa leste do país, onde se concentra a nossa população. Em segundo lugar, porque o aquífero Guarani, que se estende pelo sudeste e o sul da América do Sul, embora gigantesco, não é todo aproveitável, seja porque parte de suas águas é salina, seja porque é muito profundas. E em terceiro lugar, porque ele não apenas está em declínio quantitativo, como em degradação qualitativa, por causa da poluição por agrotóxicos que diuron e axazina. São os exemplos, né? Dos agrotóxicos. E por contaminação, em geral, das superfícies. Então, tem pelo menos aí três fatores que afetam, né, os aquíferos. A distância, né? Eles se situam em locais bem distantes da concentração de população. Também pela parte da água que é salina e também muito profunda. E outra é a poluição. Falando sobre a água doce, né? Continuando a falar agora sobre as mudanças de estado líquido. Olha aí, você também já pode ter observado a condensação em outra situação doméstica, que são os alimentos cozinhando em uma panela fechada, que liberam vapor de água e se condensam em contato com o lado interno da tampa. Então, é muito fácil de perceber essa situação, né? A partir do momento que a água começa a ferver, né? O alimento está fervendo, baixa, se for uma tampa de vidro, dá para ver a tampa toda molhada. E se não for de vidro, né, se for de alumínio, quando a gente levanta a tampa está toda molhada. Então, dá para a gente perceber. Então, isso aí é condensação. Ela também produz a nuvem que sai de uma panela ou de uma chaleira com água fervendo. Essa nuvem, portanto, é formada por gotículas de água que resultam da condensação do vapor de água. E você sabia que a água que foi bebida por outro animal, por um animal incorporada no corpo dele, pode no futuro fazer parte de um rio ou das nuvens? Então, ou que a água que está no mar pode, ou em outro momento, chegar ao topo das montanhas e congelar. Então, as transformações de estado físico acontecem o tempo todo na natureza, como veremos a seguir. Isso veremos na próxima aula, né, do ciclo da água. É só para a gente entender que a mesma água, ela muda de estado, a depender da temperatura, a depender do ambiente que ela se encontra, ela vai mudando de estado da natureza, sem precisar ninguém fazer nada. Ela mesma já muda, né? Só a depender do próprio clima, né, do próprio tempo, das condições. Certo? Então, vamos responder nossa atividade? Gente, na atividade, né, nós vamos fazer da questão 4 até a questão 6, certo? Então, 4, 5 e 6. Vou responder a questão 4 com vocês agora. Porque um dos principais objetivos das missões espaciais enviadas a Marte e outros planetas é descobrir água em estado líquido. O que é que vocês acham? O que é que os cientistas querem descobrir? Por quê? Por que essa água é tão interessante? É tão interessante descobrir se existe água no estado líquido lá nesses planetas. O que é que vocês acham? Por que essa curiosidade? Será que dá para existir vida em outro planeta se tiver água líquida? Qual o raciocínio de vocês? Vamos responder. Porque a existência da água indica a possibilidade de existir, não é? Ou de já ter existido vida no planeta. E representa a possibilidade de outros seres humanos se estabelecerem nesses locais, já que a água é essencial para a vida. Então, se eles encontrarem lá em Marte, né, ou em qualquer outro planeta, a água, aí eles vão criar as suas teorias, né? Será que já existiu vida? Será que é possível viver lá, nesse planeta? Sabendo que a água é fundamental, né? Então, vem a questão 5 e a questão 6.
Choveu durante a noite, mas o dia raiou e a poça da água da rua desapareceu. O que aconteceu com a água? Então, e aí? Por que que ela desapareceu? Dei a explicação, por gentileza. E a questão 6. Cite um local do planeta onde se pode encontrar, ao mesmo tempo, grande quantidade de água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Nós vimos logo no início, né, do nosso material aí, do nosso livro, a gente vê onde encontra essa água em grande quantidade. No estado sólido vai ser gelo, né? Onde é que a gente pode encontrar gelo em grande quantidade no planeta? E no estado líquido? E no estado gasoso? Super facinho as respostas, certo? Então, nossa atividade termina aqui, não é? Daqui a pouquinho a gente retorna para fazer a nossa segunda videoaula de ciências, tá certo? Para a gente concluir, vamos falar do ciclo da água na natureza. Então, até a próxima, fiquem com Deus.